Prezados irmãos e irmãs, reverendas religiosas, nós ouvimos hoje na leitura da liturgia da quarta-feira das têmporas do Advento, primeiro uma profecia de Isaías que anunciava a Virgem que daria à luz o Salvador. E o Evangelho foi exatamente o cumprimento dessa profecia. O Evangelho de São Lucas, do mistério da Anunciação. Durante todo o tempo, desde a promessa de Deus, lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, em que Deus prometeu que enviaria ao mundo o Salvador, a humanidade aguardava ansiosamente o Messias, o Salvador. Aqueles que se salvaram antes de Jesus, se salvaram vivendo da esperança do Messias. E tudo aquilo que precisavam fazer, o bem que precisavam fazer, o mal que deveriam evitar, as orações, as penitências, tudo na expectativa, na esperança do Messias. Quando vier o Messias, as transformações que o mundo receberia, que aconteceriam no mundo, a salvação que todos receberiam, aqueles que se aproveitassem do nascimento de Jesus. Agora vai chegando mais próximo o nascimento de nosso Senhor. Aqueles que conheciam a lei, conheciam a Sagrada Escritura, sabiam que mais ou menos estava no tempo do Messias. Tanto que surgiram alguns falsos cristos, falsos profetas, muitos que se diziam Cristo, Messias, e iludiram algumas pessoas durante algum tempo, porque mais ou menos se sabia que estava no tempo do Salvador. Nasce Jesus no silêncio de Belém. Já havia nascido 6 meses antes São João Batista. Mas João Batista começa, antes de Jesus, a pregação. Pois ele tinha uma missão que era preparar o povo para acolher a missão de nosso Senhor. Quando Jesus começasse a sua vida pública, começasse a sua pregação, os seus milagres, já encontrasse um povo devidamente preparado para receber o Salvador. E por isso a igreja traz a figura de São João Batista de modo muito forte para nós nesse tempo do Advento, para nós também nos prepararmos para acolhermos esse mesmo Jesus em nossos corações. E assim como a humanidade viveu na esperança, na expectativa da transformação de suas vidas pela vinda do Salvador, assim também nós devemos esse tempo do Advento, com muita fé e verdadeira esperança, acreditarmos e rezarmos nessa intenção, com essa esperança e confiança, que Deus pode transformar toda a nossa vida. Deus pode transformar os nossos corações, Deus pode curar as enfermidades da nossa alma, Deus pode nos livrar de todo e qualquer pecado, nos livrar de todos os vícios que muitas vezes prendem a nossa alma. É preciso nós crermos e esperarmos no nascimento de nosso Senhor, aquele que veio para renovar a face da terra. E hoje, no Evangelho que a igreja nos propõe aí, nesse trecho, nesse dia da novena, São João Batista nos dando alguns conselhos muito práticos para nós encontrarmos o Senhor. E ele nos diz, e assim nós cremos no Evangelho, se nós colocarmos assim isso em prática, ele mesmo nos diz, depois disso, todo homem verá o Salvador enviado por Deus. Se nós prepararmos devidamente o nosso coração, é de fé, nosso Senhor vem a nós. E ele faz essa comparação, dizendo que os montes e colinas precisam ser abaixados, os vales precisam ser preenchidos, os caminhos tortuosos precisam ser retificados e os caminhos ásperos precisam ser aplanados. Depois, todo homem verá o Salvador enviado por Deus. E o que mais, com certeza, é a razão de nós estarmos aqui, o que mais nós desejamos nesse Natal é a presença desse Jesus transformador de nossas vidas, de nossos corações. Então o caminho é esse, é o caminho que São João Batista hoje nos ensina. Para nós nos aproximarmos de Jesus, assim como os reis magos, do alto da sua grandeza, realeza, representada no alto dos seus camelos, tiveram que se prostrar diante do Redentor.
Os pastores na sua simplicidade, na sua pobreza, mas também tiveram que se prostrar diante de nosso Senhor. Aqueles que não quiseram descer dos seus tronos ou do pedestal que se colocavam, não encontraram ao Senhor. Um exemplo vai sair durante a novena para nós, a figura de Herodes. Recebeu a notícia do nascimento de Jesus, presenciou, fez parte das profecias que anunciavam que Jerusalém seria invadida pelos camelos e dromedários de Madiã e de Efa, e ali estavam chegando naquele momento aquela comitiva dos reis em Jerusalém, mas sem descer do trono, não conseguiria encontrar-se com o Senhor. E esses montes e colinas que precisam ser abaixados, representa muitas vezes, prezados irmãos e irmãs, o nosso coração cheio de nós mesmos. O nosso coração cheio de orgulho, de vaidade, de amor próprio. Quantas vezes, em muitos momentos nós desprezamos, humilhamos o nosso próximo porque nos julgamos superiores, nos julgamos melhores, nos julgamos mais sábios, ou porque talvez se nós temos uma condição social um pouco melhor, muitas vezes pisamos e humilhamos o nosso próximo. Isso mostra uma pequenez muito do nosso coração, mostra um coração muito mesquinho. As coisas, tudo que nós temos é dom, é graça, é benefício de Deus. E nosso Senhor se coloca nessa condição humilde e pobre para acolher a todos, sem fazer distinção, mostrando que nada dessas outras coisas, como que esses acessórios, importam diante de Deus. Nós devemos usar de tudo isso que Deus nos concedeu, para nós dele nos aproximarmos para a sua glória e para o bem do nosso próximo, para a edificação do nosso próximo. Quando nós enchemos o nosso coração de nós mesmos, a própria reflexão hoje nos propõe, não tem espaço para Deus. Quando deixamos o nosso coração cheio do amor próprio, não tem espaço para o amor de Deus. O coração humano tem necessidade de amar, é próprio do nosso coração humano o amor. Mas se nós preenchemos o nosso coração com amores que não dão espaço para o amor de Deus, não há espaço para Deus em nossas vidas, em nossos corações. E com muita facilidade nós prendemos os nossos corações e ocupamos os nossos corações com coisas que não dão espaço para Deus. Nos prendemos demasiado às pessoas, nos prendemos demasiado às coisas, nos prendemos demasiado muitas vezes aos títulos ou alguma coisa, algum bem que nós temos, e ocupamos o espaço e não deixamos espaço para Deus. Precisamos descer desse pedestal que muitas vezes nós nos colocamos, os montes e colinas que precisam ser abaixados. Esse vazio que muitas vezes muitos se lamentam de sentir em sua vida, uma vida que parece sem sentido. Vou citar um exemplo aqui, já falecido, Dom Rafael Cifuentes. Ele terminou a vida como bispo emérito de Nova Friburgo, escreveu muito para a juventude, trabalhou muitos anos com a pastoral familiar e escreveu também diversos livros. E ele conta uma história num livro chamado Deus e o Sentido da Vida. É uma notícia que ele teve de uma jovem, em uma idade universitária, uma condição social elevada, muito rica, e teve tudo, né, dos seus pais, das coisas materiais. E ele teve a notícia, não conhecia, viu a notícia num jornal, de que essa jovem, né, ou seja, com a vida sem sentido nenhum, sem Deus na sua vida, ela se jogou na frente de um trem e se suicidou em Roma. E depois foram investigar a vida dessa jovem, se havia deixado alguma coisa escrita, alguma coisa nos seus escritos. E ela escreveu lá, ou seja, entre outras coisas que acharam grifadas em livros dela, mas ela escreveu numa cartinha, dizendo para os seus pais: vocês me deram, né, o necessário, me deram o supérfluo, o necessário das coisas materiais, temporais, me deram o supérfluo, mas não me deram
ou indispensável? E depois, procurando em outros escritos dela, alguns livros que acharam que ela grifou algumas frases, e ela começou a ter um conhecimento de Deus pelos livros, mas não deu tempo de encontrar um sentido para a sua vida. E aquilo que era indispensável para a sua vida, que era Deus, ela não recebeu. Não recebeu a instrução, não recebeu a fé, não recebeu a educação para a fé, não recebeu Deus na sua educação. Tinha um futuro, a previsão de um futuro brilhante para a sua vida, uma condição social, média alta, numa universidade importante em Roma, mas aquilo que era indispensável na sua vida, ela não recebeu. E esse vazio da sua vida, é esse vazio porque nada pode preencher a nossa alma das coisas temporais e materiais. Acreditando ou não as pessoas, nós temos corpo e alma, e a nossa alma só pode ser alimentada pelo sobrenatural, somente por Deus, e só pode se saciar plenamente em Deus. Por isso que aqueles que vão se afundando no pecado, no erro, na impureza, na pornografia e muitas vezes nos vícios, até aqueles que caem no vício da bebida, da droga, buscam essa saciação, dessa busca da felicidade e nunca encontram, porque nunca podem saciar a sua alma, que é espiritual, que é imortal, com as coisas temporais, com as coisas terrenas, com os prazeres dos sentidos. E por isso cresce o número das pessoas que atentam contra a sua própria vida, ou vivem desiludidos na vida, sem nenhum sentido, sem nenhuma esperança. A nossa alma só pode ser saciada plenamente por Deus. E é preciso nós preenchermos esses vazios no nosso coração com Deus. Muitas vezes talvez sentimos algum vazio na nossa vida, preencha com a oração. Precisa de uma graça muito especial, reze. Os santos nos diziam, precisa de uma graça extraordinária, una duas coisas, a oração com um sacrifício que pesa muito para nós, o sacrifício do nosso sono. Se você quer uma graça, você reze. Se você quer uma graça extraordinária, interrompa o seu sono e reze. Una a oração com o sacrifício. Quer uma graça extraordinária para você, para sua família? Interrompa algum momento do seu sono durante a noite, durante a madrugada. Faça uma oração. Muitas pessoas já estão adquirindo o hábito, querem uma graça especial, ou faz uma novena nessa intenção. Levanta às 3 horas da manhã, reza o terço da misericórdia, depois voltam a se deitar. Se quer uma graça extraordinária, faça algo a mais. Preencha o vazio da sua vida com Deus, para alcançar de Deus também graças extraordinárias. Assim nos ensina o Evangelho, assim nós devemos crer. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. É necessário rezar e nunca deixar de rezar, nos diz o Senhor. Não é possível nós querermos a santificação sem sacrifício. Mais ou menos se nós perguntássemos a alguém, você quer ser santo? Sim, claro que eu quero. Quer ir para o céu? Claro que eu quero ir para o céu. Mas precisa mudar alguma coisa na sua vida. Bom, mas aí eu preciso repensar. O sacrifício, aqui a própria novena hoje já nos instrui isso. Primeiro a penitência, o arrependimento do coração, mas também expiarmos os nossos pecados pelos sacrifícios. Não só pensando o sacrifício como tem que fazer um grande jejum, fazer uma penitência, deixar de comer alguma coisa, também isso é importante. Mas o sacrifício que muitas vezes custa muito para nós, é nós mudarmos alguma atitude nossa. Alguma ocasião da nossa vida que está sendo ocasião de pecado. Não basta dizer que eu quero deixar o pecado se eu não quero mudar as circunstâncias. Eu não posso querer um resultado diferente fazendo a mesma coisa, é um princípio lógico. Se eu quero um resultado diferente na minha vida, eu preciso fazer alguma coisa diferente.
E esse sacrifício custa muito mais do que se nós fizermos uma semana de jejum. Fazemos uma semana de jejum, a pão e água, mas continuarmos com a nossa vida do mesmo jeito, sem querermos modificar aquilo que está nos levando ao pecado. É preciso nós desejarmos de todo o coração a graça de Deus, desejarmos de todo o coração o céu, suplicarmos a Deus nosso Senhor, mas é certo, aquilo que depende de nós, Deus não faz por nós. A obra da nossa santificação é obra mais de Deus do que nossa. É de fé, é uma verdade de fé. Mas daquilo que depende da nossa livre vontade. A vontade livre que Deus nos deu, e Ele respeita essa vontade que Ele nos deu. Ele nos dá a graça, ilumina a nossa inteligência, fortalece a nossa vontade, mas aquilo que depende de nós, Ele exige que nós façamos. E isso custa para nós sacrifício. O conflito da vontade de Deus com a nossa vontade. O conflito da vontade de Deus com as inclinações da nossa natureza ao pecado. Todos e cada um de nós, sem exceção. Mas é possível, e assim nós devemos crer, com a graça de Deus, nós trilharmos o caminho da santificação. O bispo que celebrou a ordenação, agora no dia 12, do padre Kelvin, que vai estar conosco aqui nesse fim de semana, se eu não me engano, sexta-feira, vem celebrar para nós aqui. Ele fez uma reflexão muito interessante, aqueles que puderam se acompanhar pelas redes sociais, e apresentando as palavras do Papa João Paulo II, quando assumiu o seu pontificado, do Papa Bento XVI, quando assumiu o seu pontificado, e do Papa Francisco, quando assumiu também o seu pontificado. Mas, em resumo, que nós nos aproximemos de nosso Senhor sem medo, com muita coragem e com muita confiança. Uma frase que é do Papa, se eu não tenho certeza se é do Papa João Paulo II ou do Bento XVI, mas já repeti isso muitas vezes, e a primeira vez que eu ouvi essa frase me tocou muito, ou seja, sempre me lembro disso, e com certeza é motivadora para todos nós, e nos diz: não tenhamos medo de Deus. Deus não tira nada de nós. Deus nos concede tudo e nos concede em abundância. Numa ocasião, conversando numa catequese com jovens, um jovem me disse assim: eu não quero ser santo não, te li a vida dos santos, não é sofrer a beça, para ser santo tem que sofrer muito. Mas não é possível, nosso Senhor não enganou os apóstolos e não engana nenhum de nós. Mas não tem uma opção, ou o céu ou nada. Se eu quero o céu, eu tenho que querer ser santo. Não tem um caminho intermediário. O purgatório é temporário, mas eu passando pelo purgatório, mas eu preciso me direcionar para o céu. Ou o céu, ou nada. Ou a santidade, ou nada. Ou a perdição. Pior do que o nada, mas a perdição. Não termos medo de querermos nos aproximar de Deus, não termos medo do sacrifício, não termos medo da renúncia, não termos medo de Deus. E por isso que o menino Jesus veio ao mundo nessa forma de uma criança. Todo mundo gosta de uma criança, se aproxima, uma criança inocente atrai o nosso olhar, atrai a cada um de nós, para nos mostrar exatamente isso, esse Deus acolhedor, esse Deus misericordioso, que se compadece de nós, compreende a nossa fragilidade, muito mais do que nós compreendemos o nosso próximo, compreende a nossa fragilidade, compreende a nossa fraqueza, mas que quer de nós um ato livre da nossa vontade. Eu quero servir a Deus, eu preciso mudar a minha vida e eu conto com a graça de Deus. Assim nós devemos suplicar a nosso Senhor, para nós com muita coragem, com muita confiança, nos aproximarmos de nosso Senhor e acolhermos Jesus em nossos corações. Amém. Fiquemos de joelhos para a oração do dia.